Olá pessoal, boa tarde, terça-feira, dia 28 de maio, está no ar o Bate-Papo Esportivo, programa moderno com muita opinião, debate que fala tudo sobre o futebol do Brasil e principalmente de Minas. Vamos ao destaque do programa de hoje. Diretoria do Cruzeiro nega acusações de irregularidades. Atlético decide vaga na Sul-Americana hoje à noite. Vamos conferir os gols dos jogos que fecharam a sexta rodada do Brasileiro. Isso e muito mais, agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao Bate-Papo Esportivo, participe com a gente, sua participação é muito importante para fazer interação entre você de casa e os nossos comentaristas, Ana Cláudia Mascarenhas. Boa tarde, Ana. Convido o pessoal de casa aí para poder participar com a gente. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Pessoal, queremos contar com a sua participação. Mande sua mensagem no nosso WhatsApp 984-950038, 984-950038 ou mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube da TV Horizonte. E agora você pode acompanhar o Bate-Papo Esportivo pelo seu celular. Basta baixar o app da Rede Catedral ou pelo app Store ou pelo Google Play. É bem simples, baixe o app e confira o Bate-Papo Esportivo, assim como os demais programas da TV Horizonte e da Rádio América no seu celular. E também aproveitamos para convidar você de casa que quiser vir assistir o Bate-Papo Esportivo aqui de dentro dos estúdios. Você já está convidado, só mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, no 984-950038, dizendo que você quer vir assistir aqui o programa dos nossos estúdios. E é só conversar com a Ana Cláudia que ela vai agendar uma data para você acompanhar tudo de pertinho aqui com a gente. Bom, vamos falar hoje, decisão do Atlético na Sul-Americana, jogo importante aí para o Atlético. E o Cruzeiro com situações extra-campo, muita coisa para a gente poder falar. A rodada do Brasileiro teve jogo ontem que alterou um pouco a classificação. Muita coisa para a gente falar aqui. Começar apresentando a turma de hoje. Felipe Mito, seja bem-vindo, Felipe. Tá com a cabeça inchada por causa do América? Porque eu vou dizer uma coisa, hein? Eu acho que ninguém esperava que o América começasse tão mal a Série B como está começando. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente é um início que nem o mais pessimista torcedor esperava. Torcida do América, a imprensa já colocava os defeitos que o time tinha no Campeonato Mineiro, que precisava se reforçar, mas a gente não esperava que o time do América fosse tão fraco a ponto de estar na lanterna do Campeonato Brasileiro depois de 5 rodadas. Então vamos aguardar esses reforços que chegam e uma subida do América na Série B. Marcelo Madureira, seja bem-vindo. E esse Atlético para hoje à noite, hein? Qual que é a expectativa que a torcida do Atlético pode ter? Porque é um jogo importante. Porque Sul-Americana, que ano passado o Atlético não deu tanta importância, viu como ela foi importante para o Atlético Paranaense quando ele venceu. E hoje à noite? Exatamente, Breno. Boa tarde a você, aos companheiros, aos telespectadores. Acho que o Atlético aprendeu a valorizar a Sul-Americana. Ano passado ela foi tida aqui em Belo Horizonte como a segunda divisão da Libertadores, e não é por aí, a premiação melhorou, né? Então o Atlético entendeu, hoje vai com força total, a gente não esperava nada diferente, tem que ser mesmo força total, e o Atlético saber jogar essa partida, porque com certeza o Lacaleira vai jogar fechadinho, vai jogar bem fechado, e o Atlético vai precisar de jogadores para flutuar entre as linhas. Esperamos que o Casares, que o Luan consigam fazer essa flutuação e servir o Ricardo Oliveira. Fechando a turma de hoje aqui, Fábio Vital, seja bem-vindo. E esse Cruzeiro, hein? A gente estava preocupado com o Cruzeiro dentro de campo, agora a gente está tendo que preocupar com o Cruzeiro fora de campo, porque o assunto ontem não foi outro a não ser essas justificativas que a diretoria do Cruzeiro veio a público para poder dar sobre essas irregularidades aí. Pois bem, boa tarde a todo mundo que acompanha em casa, os colegas, hoje aqui debatendo em mais um programa. Olha só, eu conversava antes da nossa prosa começar aqui oficialmente com o nosso Marcelo e eu dizia para ele, você oferecer cerveja e churrasco para conselheiros, tá tudo certo. Você fazer campanha eleitoral, tá tudo certo. Você pagar dirigentes, né, que o clube entende que rendem
resultados para o clube, que rendem títulos para o clube, também está tudo bem. Agora, contratar jogadores de maneira irregular, repassar direitos de jogadores de maneira irregular e firmar parcerias de maneira irregular, aí começam os problemas. A gente sabe que tem uma punição que pode ser até de 3 anos, o Cruzeiro pode ficar impedido de contratar jogadores, o que é muito grave. Eu acho que as pessoas que cometeram esses supostos crimes, está tudo sendo apurado, inclusive com inquérito policial, elas devem ser, sim, responsabilizadas e punidas. Vamos falar mais sobre isso no bloco do Cruzeiro, mas ontem teve 2 jogos que fecharam a 6ª rodada do Brasileiro. Vamos conferir aí os resultados. O CSA perdeu para o Ceará por 2-1. Não, o Avaí perdeu para o Ceará, desculpa, por 2-1. O CSA, ele venceu o Goiás, né, que estava vindo em ascensão, podia até... Ajudou o Atlético muito esse resultado. Podia pegar a vaga do Atlético ali na 2ª colocação e o CSA ganhou, e estava chovendo, uma chuva. Rapaz, vamos aproveitar então e dar uma conferida então nos gols desses jogos de ontem? Aí, começando pelo CSA, que venceu o Goiás por 1-0 e teve chance até de fazer mais gols, mas depois uma chuva complicou todo o jogo. E o goleiro do CSA pega, hein? E o Avaí, perde de virada em casa pro Ceará. Ceará do Anderson Moreira, que sempre começa bem, fazendo um trabalho regular. Depois a gente sabe que no América aconteceu um probleminha com o grupo, se perdeu, mas sempre consegue armar o time bem, conseguir se manter ali longe da zona de rebaixamento. Você já está querendo gorar o Anderson Moreira? Não, gorar é isso, não. É por aí. Você já está querendo dizer que ninguém fique tão otimista, torcedor cearense, porque daqui a pouco a coisa vai engrossar, é isso que você está querendo dizer? No Bahia também foi assim, né? Começou muito bem, até no Brasileiro ano passado conseguiu se manter longe do rebaixamento, mas depois eu não sei o que acontece, parece que ele perde o grupo, tem alguns jogadores que são da preferência dele que não saem de jeito nenhum. Esse ano o Bahia passou aperto também antes da saída dele. Então vamos ver como é que ficou aí a classificação após os 2 jogos fechar a 6ª rodada aí do Brasileirão. Coloca na tela pra gente aí. Começou de trás para frente? Nós vamos ver o rebaixamento, que é o mais importante? Não, vamos começar lá por cima mesmo. Palmeiras, 16, líder, o brasileiro, o Atlético ficou em segundo ainda com 12. Aí tá embolado, hein? Corinthians, São Paulo, Santos, todo mundo com 11. Flamengo, Inter, Bahia com 10. Eu vou dizer que o Bahia, para mim, me surpreende, estando em 8º lugar. Não sei o que vocês acham aí. Ceará com 9, Goiás com 9 também. Botafogo, Atlético Paranaense. Vamos achar o Cruzeiro ali, 16º. Aí, com 6 pontos. Perigava, né? De entrar, talvez, ali na zona de rebaixamento, dependendo do resultado do Avaí, né? Se o Avaí vencesse. Apesar das derrotas, Breno, Atlético e Cruzeiro se deram bem na rodada matematicamente, né? Ontem a condição do Atlético foi confirmada com a vitória do CSA. E essa final aí, Fábio, o que você vê dessa zona de rebaixamento? Eu falei ontem que eu acho que CSA, Avaí e Vasco vão ficar brigando o campeonato todo para poder sair daí. O intruso aí é o Grêmio, né? O Grêmio, 18º nesse momento, é inconcebível pelo grupo que tem o Renato Gaúcho, por todas as contratações que o clube tem feito nas últimas temporadas, pelo trabalho bem feito. A gente até brincava no meio de campo do último domingo, na Rede Minas, que se fosse pensar num técnico hoje para a seleção brasileira, já que muitos entendem que o Tite poderia, se caso perdesse a Copa América, né, se caso perca a Copa América, correr o risco, aí a gente tentou eleger lá quais seriam os substitutos. E apareceu o nome do Renato Gaúcho. Então esse é um técnico que acho que tem muita condição de fazer um trabalho melhor ainda do que já fez no Grêmio. Mas eu acho que o Grêmio passa por um momento difícil como o Cruzeiro. Eu acho que algumas coisas se perderam pelo caminho, aquele brilho que existia também está nesse momento ofuscado. E eu penso que são fases. Eu não vejo o Cruzeiro e o Grêmio como equipes que vão brigar para não cair. Agora, algum time está te surpreendendo até agora aí, Marcelo, no campeonato? Eu estou muito surpreso com as atuações do Bahia. Assim, não esperava o que o Bahia está fazendo nesse campeonato, mas analisando o trabalho do Roger Machado, eu consigo entender. Ele no Atlético foi injustiçado, na minha opinião. Acho que não merecia sair do Atlético da maneira que saiu. O time que ele tinha nas mãos era um time para jogar um futebol mais lento e ele com uma outra proposta. Mas foi um time que classificou no primeiro lugar geral da Libertadores. Então, era um time que dentro de suas limitações ele conseguia extrair o máximo desse time. E aí ele foi demitido do Atlético e aí gerou toda essa bola de neve que o Atlético vive hoje, de não conseguir um treinador, até a provável sequência aí do Rodrigo
é uma boa alternativa também, mas me surpreende o futebol apresentado pelo Bahia, pelas peças que tem e a maneira que joga. Agora, Filipão, esse Vasco vai ficar paquerando aí, né? Essa zona de rebaixamento, acho que, não sei, você vê alguma esperança que possa mudar isso aí? O Vasco sair lá de trás? Mais um ano que o Vasco começa muito mal, sempre lá embaixo, já sempre terceiro ano seguido que o Vasco está lá. Eu até acho que esse ano o elenco do Vasco não é tão ruim. A gente sabe que o Vasco passa por uma situação financeira grave, o clima de bastidor não é bom, sempre tem muito problema nesses times do Rio de Janeiro, mas acho que o elenco do Vasco não é tão ruim para estar nessa posição. Acho que tem alguns bons valores, tem o Rossi, que é um bom jogador, jogou bem na Chapecoense, jogou bem no Internacional, trouxe agora o Valdívia, que teve passagem aqui pelo Atlético. Então, se comparar elenco, acho que o do Vasco não fica tão atrás de alguns times que vão brigar lá embaixo. O Luxemburgo tem um trabalho árduo pela frente, devem vir algumas contratações, mas até acho que esse ano o Vasco tem condições de fazer uma campanha de meio de tabela, ficar um pouquinho longe desse Z4. Bom, vamos falar dos times mineiros aí nos próximos blocos, mas agora eu tenho um recado para você que precisa de fazer uma fisioterapia, pilates ou melhorar a sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no CROT tem também aula de pilates, perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. CROT atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, ACFAS, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia, telefone 3289-1235. Visite o site crot.com.br. Então não se esqueça, se você está precisando aí de fazer uma fisioterapia ou um pilates, procure o CROT na rua Professor Otávio Coelho de Magalhães, 111. Lá você será atendido por grandes profissionais e mudará a sua vida. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Cruzeiro. Não sai daí.